Legal, legal, amigos internautas conectados na live Status, melhor dizendo, Web TV Status. Eu estava acostumado com Status Correia, mas desde que a gente mudou a plataforma de comunicação com vocês, ainda na nossa plataforma digital, porém pela Web TV Status, não tão mais também pelo meu perfil, Agilson Correia. Hoje, 11 de outubro de 2019, 20 horas e 4 minutos, num oferecimento de Ótica Pelotense, sexta-feira, falamos ao vivo, direto dos nossos estúdios, improvisados ainda, por conta das reformas que estamos realizando e por conta também dos infortúnios que tivemos aí com o mau tempo que assolou Santa Vitória recentemente e que também nos causou alguns prejuízos. 14 telhas, né, 50 foram danificadas, mas perto do que nossa comunidade foi assolada, é claro que eu estou rindo de faceiro, tá? Perto do que vi tantos munícipes passando, praticamente perdendo quase muito dos seus bens, né? A gente dá, graças a Deus que nós só foi bem material e pouca coisa, claro que dá para reverter. Hoje conversaremos com o professor, o escritor, o ator, o filósofo, uma enciclopédia, Joca Dávila. Daqui a pouco vai estar conosco conversando, historicamente, para dar nos queixo de muita gente que falou mal. Graças a Deus eu o defendi, né? Inclusive na frente do Tatal Stiger, né? Que falou maledicências do meu querido Jojoca e ainda disse: não pode se preparar, Gilson, no churrasco, vai viajar que o Jojoca não vai. E aqui está ele, elegantérrimo como sempre, e um fã-clube à espera, porque diz que hoje ele vai revelar tretas de muita gente. Eu não acredito nisso, até porque dizem as más línguas que até o Jolbert, que está de plantão, diz que ia para a praia, não está, diz que está com os holofotes esperando o que vai dar para ter direito de resposta. Coisas do clã. Mas enfim, daqui a pouco nós vamos ter uma conversa com o meu querido amigo Joca Dávila. Até muita gente diz que nós somos parecidos por essas madeixas que ele tem, né? Pessoas dizem, eu sou um pouco mais bonito, né? Mas dizem que ele é mais elegante. Mas enfim. 20 horas e 5 minutos, num oferecimento de Ótica Pelotense, Tamires de Souza Gonçalves, Correia, por gentileza, o teu boa noite e, claro, a nossa rede de anunciantes. Muito boa noite a Gilson, ao nosso convidado, e também uma boa noite especial aos nossos amigos e amigas conectados na live Web TV Status. Vamos lá. Casa Repesca, o shopping de artigos esportivos da região. Casa de Azeite Ali, troca de óleo com uma credibilidade que você precisa. Ótica Pelotense, valorizando o seu bom gosto. Point Lanches, a número 1 da City, referência na Barão. Sayonara Barbershop El Hombre, porque homem de bom gosto exige o melhor. Maria Bonita Plus Size, entende você de corpo, alma e coração. Distribuidora de bebidas Limas, servimos bem para servir sempre. Agropecuária Gaúcho, tudo o que o homem do campo precisa. WWN Provedor Fibra Ótica, internet na velocidade da luz. Pioneiro Veículos, revenda de carros multimarcas novos e seminovos. Prato Feito Restaurante Lancheria, aquele do Fanca, bem pertinho da rodoviária. Tatis Arts, personalizando sonhos. Mercado Passos, aquele que atende você quando todos fecham. MS Auto Socorro, agilidade e confiança na hora em que você mais precisa. Gráfica Lean, impressos em geral. Imobiliária de Negre, no campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Consultora Santa Clara, aquela do ICO. Panificadora Santos, ali em frente ao Banco do Brasil. A Gilson. Legal, legal, Tamires. Muito obrigado mais uma vez à nossa rede de anunciantes. 20 horas e 7 minutos no oferecimento de Ótica Pelotense. Muito breve estarão conosco aqui, né, Tamires? A gente é bom ressaltar. Brião Gás e Água, RC Móveis e Emoções Floricultura e Laser também. E também Santa Vitória Veículos. Santa Vitória Veículos também do nosso querido amigo lá, o Betinho e companhia. A gente estarão na nossa rede de anunciantes dentro em breve. Acredito que já a partir da semana que vem já estará tudo pronto aqui. Diga. A Leandra Teixeira botou assim, ó.
O problema do Joca Dávila Erários. é horário. Adoro! A Gisele Bündchen tá te exibindo. Tá toda bonitona. Depois ele fica bravo, porque é da tiro e voadora. E eu nem dei boa noite. Vocês estão sem modos. São as pessoas, isso é pra ver. Eles vão sem modos. Joca Dávila, ator, diretor, só não é músico. Cantor, até ele diz que engana no karaokê. Escritor, professor, filósofo, com passagens pela FURG, o FIPEL, o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade de Humanas Dom Pedro II, a FAUP, Como sabes tudo isso? a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar, como ex-secretário municipal da SECTUR, Departamento de Esporte, Cultura e Turismo, com uma passagem brilhante em Santa Vitória como referência na comunidade de atores expoentes, com passagem pela Rede Globo de televisão no país. Então, com passagens também, se eu for contar filmes, peças, enfim, não é uma passagem que a gente às vezes passou da infância, porque ele é carcamão, ele não gosta, porque eu sou obrigado, não gosto. Ele nasceu em 20 de setembro de 1900 e antigamente, 60 e alguns anos. Ele não gosta de dizer, fica de mal com as pessoas, e claro, Leandra, claro, Jobert, claro, Tatal, que eu não vou entregar. Acho que estou com uma coceira na língua, eu tô. Mas para preservar eu tenho uma coisa na meus manga dentes, sobre ti também, ó. Entrega, ó. para preservar meus dentes, e a vida, vou reservar esse segredo. Mas enfim, com atuação na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bernardo Arriaga, no interior do município, Escola Estadual de Ensino Básico, minha querida e amada Vandelina Nunes, na Escola Estadual de Ensino Médio e Escola Estadual Santa Vitória do Palmar, o ginásio, e enfim, também na Escola Estadual de Ensino Básico, Marechal Soares André. No grupo? E no Manuel Vicente do Amaral. É uma enciclopédia, é uma, vamos dizer, uma história viva, ambulante em todos os sentidos, e me perdoem a contextualização. Mas é uma riqueza em pessoa, um prazer muito grande receber quase meu sósia, não tanto pela idade, mas enfim, pelas madeixas, Joca Dávila, tapete vermelho virtual estendido para Vossa Excelência, um prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, então estou aqui pela primeira vez. Gostei, parece um estúdio de TV, porque tu chega e tem vários ambientes assim, né? Então, e tu guardas o ambiente do estúdio para o que vai ser mostrado. Bem televisão. Gostei muito. Muito obrigado. Vindo de ti, considero como um elogio. E estamos às horas. Eu também estou curioso saber o que tu quer me perguntar. Enfim, vou dizer uma coisa para os ouvintes, para as mal educadas que já te atacaram. Eu sou sem modos e sou sim, mas para Leandra, que eu já estou com os erários todos cumpridos, sai Leandro? Mas enfim, agora está bom. Mas Jojo, da onde vem a rebeldia dos teus amigos, falsos amigos? Porque quando eu disse que eu te convidei e que praticamente te intimei, foi forçado por mim, os teus amigos todos maldisseram do vossa pessoa. Chama-se inveja. Jober falou horrores, me mandou uma carta. Chama-se inveja. De onde vem tanto Pela minha repulsa pelos teus beleza, amigos? a minha beleza chama muita atenção, as pessoas têm ciúme disso, então começam a me atacar. Tu sabe, não se bate com cachorro morto, né? Então, como eu estou tão vivo, eles tentam me atacar. O gazebo. Por que tem tanta falácia contra a vossa pessoa que o senhor não cozinha coisíssima nenhuma, que o senhor apenas alardeia que é um gourmet? Não, isso é mentira. As pessoas não dizem. Cozinha é inveja. Mas aí, o Jober diz que não sabe fazer um miojo. O Jober, coitado, ele tem inveja. Mas olha a vida que ele leva. Não, tô brincando. Mas eu cozinho muito bem. Muito. Praticamente um gourmet. Praticamente. Eu não gosto de fofoca. Sim. Eu tô vendo que não. Não, eu gosto de repercutir as notícias. Não, principalmente as fidedignas. Porque a gente ganha credibilidade e as pessoas passam a acreditar. O Sayonara Cabeleireiros me disse em todas as letras, eu não vou falar da crise, muito menos do Luiz, pelo amor de Deus. Sim. Mas me disseram que certa feita, Vossa Excelência se sentou numa cadeira e disse: eu quero dar um trato no look. E diz que o Luiz, por um lapso, uma coisa muito rara, que não prestou muita atenção e vinha com uma zero, quase com uma lâmina zero na tua cabeça. Quase deu um piripaque, quase deu uma balbúrdia no salão. Me conta essa história. Mentira.
Porque eu gosto de cortar o cabelo de vez em quando. Agora eu não quero cortar, porque todo mundo quer que eu corte. Não vou cortar. Eu queria, porque eu tô que é uma bruxa velha, para que a pessoa quisesse essa coisa armada. O João Alberto falou exatamente Mas isso. eu acho, eu concordo. Bruxa velha Mas, embustida com mania de jovem. Mas eu não... O João Alberto falou, não fui eu. Mas eu não vou cortar, só para eles da cor. Aquela da Schwab também, aquela Ah, gorda. outra! Aquela gorda. Me mandou pelo E WhatsApp. disse que eu tenho que cortar. E aquele cabelo horrível, aquele nariz comprido. Não, senhor, aquele cabelo curtinho, Isso é antigo. bullying, hein? Não importa, ela que venha pra cá e que diga o que quiser sobre a minha pessoa. João, Joca. Joca, o Jober, pra tu ver, o Jober fica Tá mandando aqui, mensagem. tá aqui, Ele mente que ele não tem Facebook, ele não sabe usar o Sabe WhatsApp, tudo, sabe claro. tudo. Tu conhece da peça. Conheço. Me mandou uma de canhota. Disse o seguinte, que tu, no mês que vem, não sei o que, estás indo embora para atuar no Toro. Isso é verdade? Não, eu não, assim, eu há muito tempo, eu sempre trabalhei com o João Baquini, que é o diretor e diretor, sempre. Que eu Desde conheci graças à tua pessoa. Então, o João, a gente era do mesmo grupo de teatro, assim, quando a gente começou nas áureas juventude, né? Em Pelotas eu comecei, comecei em Santa Vitória, na verdade, né? Depois fui para Pelotas, e em Pelotas me profissionalizei, fiz a carteira de ator em Porto Alegre, assim, fiz os primeiros espetáculos realmente profissionais. Tive os prêmios do festival, graças a Deus, foi super legal, então isso aí me deu um currículo bem bom, e o João era meu parceiraço. Aí depois eu fiquei um tempo fora, fui pro Rio, fiquei 15 anos no Rio, lá fiz coisas. E aí a gente sempre segue trabalhando. Quando eu chego, o João já estava com o Tol, maravilhoso. Aí ele sempre que ele pode, ele me chama. Eu vou umas 4, 5 vezes a Pelotas, eu dou estilos teatrais. Porque eles são mais uma coisa corpórea, o corpo, a questão da mise-en-scène do corpo mesmo, né? Ele é muito mais arte cênica. Sim, e eu dou o teatro para eles, né? Eu dou assim, eu já dei lá Bufão, que é o ator, o palhaço mau, dei o melodrama e dei, eu sei que agora devo da tragédia e acho que é absurdo, porque eu estou trabalhando muito com absurdo, agora com essa minha última peça. É sobre isso. O autor que eu vou dirigir chama Jacques Prévert, ele é o mentor do teatro do absurdo. Eu amo o teatro, porque o teatro do absurdo nos mostra a absurdez que a gente está vivendo hoje. Esquete, monólogo, não, é peça mesmo, né? peça. A Muito princípio legal. estará em cartaz a partir de quando? Não, assim, a ideia é, a gente deve estrear a estreia oficial no Tol, né? Tem espaço, tá maravilhoso, ele tem uns 7, 8 palcos lindos, uma coisa de massa, assim, maravilha, maravilha. Mas eu quero fazer uma pré-estreia aqui. Não temos um local assim ainda para... Eu estava pensando lá no Zezé Almeida, eu sou contra o Inter, mas enfim, naquele espaço dele lá. Mas eu acho que não vai dar, porque reverbera muito o som. Aqui fazendo cardeal. Então, de repente, nós estamos pensando num local mais assim, aconchegante, tipo um dos espaços do comercial. Ali não reverbera. Eu fiz o Cabeça de Negra com a Cláudia Schwab, que essa é minha mesmo. Sim. A gente fez lá e tem uma acústica legal. Acho que vai ser lá no comercial. Uma parte pequena, para 30 pessoas, cabe aqui na nossa humilde residência. Sim, e obviamente estará à disposição para que nós consigamos fazer até uma parte ao vivo. Que para bom que saber levemos disso. a E mensagem aqui da não arte. reverbera, que também é bom, não reverbera. Certamente. Assim. Jober, Joca! mas Eu o vou Jo- embora chamar de Joca. Mas é cara, eu sou bonito, Joca é feio, parece um cavalo. Mas eu posso te enlouquecer Que agora? isso? Posso te enlouquecer? Ah. Ele disse, fala da terceira vez na TV, ele vai te dar, tira as coisas de perto dele, ele vai te dar uma aquela na cabeça. Jojoca, como você se encontra nesse momento em Santa Vitória do Palmar, enquanto pessoa? Como está o Joca Dávila nesse momento? Graças a Deus, eu passei por uma situação dificílima, que é a perda de entes queridos, assim, é sempre uma coisa. Mas a gente tem. Eu sou gnóstico e eu sou físico quântico. Gnóstico. Gnóstico. Eu faço gnose, eu estudei gnose, que é filosofia, antropologia, mitologia e o espiritismo junto. Então, e tu começas a aprender, tu tem que saber desapegar e que o mundo é isso aí, que nós estamos aqui, não é feio as coisas terminar. A própria semente, ela vai para a terra e para germinar. Então, e com a filosofia também trabalho muito com a metafísica, que é a questão de nós sermos muito mais éter do que
do que densidade, né? Nós somos muito mais energia. Nós somos feitos de células e as células têm um rombo enorme de energia. Então a gente pensa que nós somos muito mais espaço cheio. Não, nós somos muito mais energia, muito mais éter. O problema é quando entra em colapso. Em função de tudo isso, eu comecei a brigar comigo, assim, para eu... Tive uma depressão forte, assim, foi difícil, mas agora, graças a Deus, está tudo muito bem. Eu acho que não importa onde tu estás, tu tem que estar bem no teu espaço, no teu tempo, que é o teu corpo. Tu estando bem aí, pode estar assim, aqui ou em Nova York, que aliás eu acho uma maior cidade do mundo, assim, de linda e de grande mundo, né? Independente de ser o presidente ser o Trump. Mas, enfim, Nova York maravilhosa, e o tanto faz estar aqui ou lá, não importa, tu tem que estar internalizado em ti. Aí tu vai estar no espinilho ou em qualquer lugar. Esse encontro de ti enquanto pessoa te dá uma situação de analisar o teu município, o teu país, o teu estado, em que situação. Vamos analisar o campo político. Sim. Como é que o filósofo, essa pessoa com uma capacidade intelectual de percepção das coisas e que tem como trabalho a inserção, a inclusão e o processo de, digamos assim, de educação a esse jovem que está desamparado, como é que você se encontra nesse sentido, enquanto você se encontrou agora, né, equilibrado, para onde levar nossa juventude nessa questão política partidária em Santa Vitória do Palmar no primeiro momento? Bem, eu faço assim, eu sempre trabalho com política, porque política não é partido, né? Partido é uma consequência da política. Política é toda a interferência social que tu tens na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, eu digo para os meus alunos às vezes, não, você não gosta só em dizer, eu não gosto de política, porque política é essa, é a atitude, é a tua interferência. Então, em função disso, das minhas aulas de filosofia é a ciência do pensamento, o pensamento organizado e justificado. Eu tenho que pensar e explicar por que eu estou pensando assim, que é a formação da ideia. Senão tu tem uma opinião, e opinião não é filosofia, opinião é o achismo. Eu acho, não interessa na filosofia o que tu acha. Não, o que interessa é a ideia, a formação da ideia, a justificativa que tens das coisas. E em função disso, eu digo, vou dar política para vocês sim, e falo em política, falo nos movimentos políticos, falo nos partidos. Só que eu nunca me defino por nenhum partido. E nem induz. Não, nem induz. Agora, digo tudo tem que ser dito, isso aí sim. Seja esquerda, direita, centro, as três correntes que os partidos começam a se inserir, ou na esquerda ou na direita. Agora, tem que saber conhecer. Não adianta dar opinião, porque às vezes tem cada burrice, cada cabeça oca, que dá umas opiniões péssimas no Facebook, tem vontade, olha. Mas enfim, não posso, tenho que me controlar, porque falta conhecimento. Não é feio não conhecer, o feio é não procurar, não pesquisar, isso é feio. Agora, não conhecer faz parte. A gente está aqui para aprender, a vida é um aprendizado, e eu sou socrático. O próprio Sócrates, o grande filósofo, que é o meu mentor, já dizia, só sei que nada sei, ele era irônico. A ironia é que nunca o conhecimento está acabado. Quanto mais tu sabe, mais tu tens a aprender. E isso, ironicamente, ele diz, só sei que nada sei, quanto mais ele sabe, mais ele tem para aprender. Eu vou nesse paradoxo. Quanto mais sei, mais tu não sei. E mais coisa você vai aprender. Nesse paradoxo, quem tem mais medo do filósofo enquanto agente? Ou da filosofia enquanto agente de transformação ou de formador? Sim. A esquerda ou a direita? Diretamente a direita. Porque, te digo, porque isso aí não é posição partidária, é posição política, de social. Filosófica. A minha questão filosófica é assim, eu assim, quando eu vou votar, no partido que eu for votar, eu não sou partidário, eu sou ideológico. O partido que eu voto é aquele partido que tenha projetos focados naqueles que não têm o mínimo, o necessário e o suficiente para viver. E a esquerda, independente de ter errou, claro que sim, não é perfeita. Não. Jesus Cristo, que foi o primeiro esquerdista do mundo. Gente, o primeiro socialista, só não era comunista porque existe uma diferença entre comunista e socialista. Né? O comunista, ele não te dá muita liberdade, mas tu não tem pelo menos o grande ato que faz muito mal às pessoas de ter a distribuição errônea
de rendas e de posses e de poderes. Isso aí me irrita muito. Então, assim, ó, independente, porque isso aí de ser esquerda ou direita não é Grêmio Inter. Por exemplo, se eu vou falar em Grêmio Inter, eu vou dizer Grêmio sempre, Grêmio é melhor. Mas agora estamos falando de ideias, de ser humano, de vivências humanas. Então, tem alguns governos que não gostam que se fale em filosofia, porque a filosofia te dá a liberdade de tu pensar, de tu te posicionar, de tu te colocar. Porque assim, ó, existe uma diferença em tu te colocar dando uma opinião, que é um ponto de vista sem argumentação. Então, eu acho, não importa. Agora, se tu te colocas com um ponto de vista argumentado, que é a ideia filosófica, aí tu gera medo. Por isso que um governo que não quer que as pessoas pensem, que é o chamado governo totalitarista, ou uma ditadura, que na verdade é uma democracia maquiada, né? Ditadura já vem da palavra ditado, ou seja, quem dita sou eu, quem diz, quem dá. Por exemplo, se eu vou dizer um ditado, o rei de Roma roeu o rato da roupa, uma coisa assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O ditado é esse, não adianta dizer não interessa o que tu acha, escreve o rei, isso é ditadura. Manda quem pode, obedece quem precisa. Mas aí é que está. Mas quem pode até ali, porque os governos, qualquer governo, ele precisa, o povo é a base, gente. Qualquer um, ó, oi, tudo bem? E vai cumprimentando para querer votos. Depois esqueceu, não te conheço mais, vira uma celebridade. Isso não existe. Não vou perguntar pelo amor de João Deus. Joca, vou perguntar para o professor filósofo. Sim. Ok? Entre direita e esquerda, você com uma classe aberta, Sim. inculta e necessitando de um paradigma Sim. ou, de repente, de um paradoxo Sim. que quebre um paradigma. Sim, sim, sim. Entende-se que, em tese, a direita tem, em tese, Historicamente. A gente fala em história, não pode dar dando opinião. Não é opinião minha, isso aí historicamente, vamos lá. Tô brincando. Uma certa rejeição a esse esclarecimento filosófico, Sim, correto? sim. Mas em paradoxal, a gente olha para a esquerda, não é muito diferente na medida em que, ao invés de se ensinar a pescar, tu dá o peixe para ficar sempre na dependência. Historicamente, você tem aí Cuba, você tem Venezuela, até mesmo o Brasil, que a gente entende que teve algumas coisas extremamente importantes, também tem essa metodologia. Sim, como é que o filósofo te digo, me orienta o aí? seguinte, isso aí para mim é bem claro. Primeira coisa, as pessoas, o ser humano erra. O que existe na formatação Eu estou falando em de sistema. qualquer plataforma política é o projeto. Ok. Tu vai votar no. Tu não vai saber se a pessoa vai cumprir ou não com o projeto, mas tu tem que, no mínimo, exigir um projeto. Eu quero saber. Então tá, eu voto no projeto, seja o partido que for. Se for um projeto que está focado em quem não tem o mínimo necessário e suficiente para viver, é o partido que eu vou votar. Independente de ser. Geralmente, sempre é de esquerda. Que a direita não age. Isso aí não é opinião, gente. Não é opinião, isso aí é só constatação. A direita não age dessa maneira. Não age, historicamente não age. Agora, as pessoas podem errar. Então assim, ó, o que é? Por exemplo, vem um governo de direita e se instaura no país com um projeto. As pessoas votam. Está instalado o governo. E de repente esse governante, o presidente, o governador, seja o que for, não cumpre o projeto. Quem errou? O projeto ali, as pessoas votaram no projeto. Quem errou foi a pessoa, foi o ser, o político. E não a política, o projeto está ali. Então por isso que é super importante ter projetos. Que a gente pode cobrar. É aqui, ó, estava aqui, isso aqui. Se tu não tem projeto. Como é que você incute na cabeça de um jovem entre 15 e 16 até 18, entre 14 e 16 Sim. anos, que é a fase que está começando a descobrir a obrigatoriedade ou a eventual possibilidade de votar aos 16. Sim. E queira se inserir nesse contexto, até para a projeção, uma possibilidade de emprego. Sim. Você encaminha essa juventude, essa massa que está aí acéfalas, sem um menor conhecimento do que está acontecendo sem o todo. Capacitando eles com conhecimento, sim. Porque assim, ó, eu amo a Mafalda.
aquele personagem, né? Maravilhoso. Argentino. A Mafalda, ela tem um post dela que é maravilhoso, ela diz assim, não é? É muito perigoso não ler. Porque quando a gente não lê, a gente acredita em tudo que nos dizem. Então, conhecimento é isso, gente. É tu te preparar, tu te fortalecer. Isso é conhecimento. Não é feio. Não é feio. Isso é bonito. Discorda, mas saiba discordar. Quer ser rebelde? Eu sou a favor da anarquia. Quer ser anarco? Seja, sou a favor, inclusive. Mas a anarquia tem que ter o conceito e tem que ter o projeto. Senão fica baderna. Existe uma grande diferença entre a anarquia, que é um regime político, o anarquismo, e baderna. Baderna, eu quero aquela por nada. Anarquismo é tu ir contra as regras que estão impostas no momento social que tu acha que te... Por exemplo, uma grande anarquia que criaram os caras pintados do tempo do Collor, de Mello, eles fizeram praticamente o... Se saiu Os laranjas na França estão fazendo a mesma coisa agora. Então isso é anarquia. Eles têm um foco. Isso é anarquia. Muito bem. Eu estou conversando com Joca Dávila, professor, filósofo, ator, diretor, escritor e tudo que você quiser. E belo. Também há controvérsia, mas se ele diz não sou eu louco, a não ser que o jogo me passe um WhatsApp. Tá? 20 horas e 30 minutos no oferecimento de Ótica Pelotense. Vamos então para mais um intervalo comercial com a Tamires e a nossa rede de anunciantes. Vamos lá. Mandar um abraço aqui pro Agilson antes, pro Luiz Lemes, que está desejando uma boa noite, grande Joca Dávila, e também Karine Soares Rodrigues, meu amigo Joca Dávila. E olha, amo a minha tainha, olha, grande amiga. Olha o nível da audiência. Tá vendo? Para depois te massacrar. E morderam a língua de curiosas. Vamos lá? Vamos lá. Casa Repesca, o shopping de artigos esportivos da região. Casa de Aceite Ali, troca de óleo com a credibilidade que você precisa. Ótica Pelotense, valorizando seu bom gosto. Point Lanches, a número 1 da Barão. Sayonara Barbershop Elombre, porque homem de bom gosto exige o melhor. Maria Bonita Plus Size, entende você de corpo, alma e coração. Distribuidora de bebidas Limas, servimos bem para servir sempre. Agropecuária Gaúcho, tudo o que o homem do campo precisa. WWN Provedor Fibra Ótica, internet na velocidade da luz. Pioneiro Veículos, revenda de carros multimarcas, novos e seminovos. Prato Feito Restaurante Lancheria, aquele do Fanca, bem pertinho da rodoviária. Tatis Arts, personalizando sonhos. Mercado Passos, aquele que atende você quando todos fecham. MS Auto Socorro, agilidade e confiança na hora em que você mais precisa. Gráfica Lean, impressos em geral. Imobiliária de Negre, no campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Construtora Santa Clara, aquela do Ico. Panificadora Santos, ali em frente ao Banco do Brasil. Agilson. Muito bem, Tamires, muito obrigado mais uma vez à nossa rede de anunciantes. 20 horas e 31 minutos no oferecimento de Ótica Pelotense Joca Dávila. Culturas versus totalitarismo. Olha, eu vou dizer uma coisa, Agilson. Não sou candidato a nada. Meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. Então, aqui, ó, veja bem. Essa história o país, qualquer região. Ô, meu aluno, Vem. qualquer região que tenha por primórdio, por foco, evoluir, isso é da cultura, gente. Sem cultura não é evolução. Cultura o que é? É o costumes, é a customização das ideias, é tu praticar. Cultura indígena, cultura africana, cultura europeia, cultura alemã. Quanto mais culto, mais tu te fortalece. Então a cultura é necessária, é importante. Burro é o país ou o governo que não dá força para a cultura.
deixa as pessoas inertes, sem luz, sem ação, sem foco, sem posição. Que aliás é importante, porque ficam bonecos de bola, né? Ficam para serem comandados. Então, assim, totalitarismo e cultura real. Até porque, por exemplo, o grande totalitarista, o grande comunista, o Hitler, ele tinha uma inteligência assim, estupenda. Ele tinha conhecimento de causa, sabia? Tanto que ele fez uma lavagem-zona das pessoas e ele tinha uma argumentação lógica, filosófica inclusive. Mas mesmo assim, e até a cultura alemã, mesmo a Alemanha, mesmo com Hitler, mesmo no totalitarismo, que ele era inteligente, péssimo, como Mussolini, péssimo, outro também, na Itália, mas tinha inteligência, tinha um projeto, tinha uma visão. Só que para algumas classes, quer dizer, eu não sou a favor porque eu sou socialista, eu sou de compartilhar. E também gosto do bem, a gente tem que ter as coisas para a gente, como não vai ter? Tem que ter. Voltando isso, eu só quero te lembrar uma coisa, por exemplo, existe uma coisa chamada leis, né? Existe a Constituição. O que diz que é lei, o que é correto, o que não é correto? São os juízos de valores que a gente faz. São juízos, isso eu escolho baseado em algum argumento. Então isso é um juízo de valor. Então, a Constituição diz que é legal que terras improdutivas, comprovadas, possam ser utilizadas por grupos que tenham projetos de fazer uma produção nessa terra, fazer com que são os latifúndios. Tudo bem, isso aí é lei, isso é real. Se tu não concorda é outra história, mas é lei, é constitucional. Bem, acontece já a grande injustiça nisso é nas capitanias hereditárias, porque o nosso poder, a riqueza brasileira foi falsa. Porque o rei de Portugal, isso aqui para ti, deu. Não foi mais. Uma coisa é tu ganhar, tu ter, tu produzir, tu construir. Aí é diferente, que legal, que legal. Agora, tu ganha. As riquezas, a grande maioria das riquezas brasileiras, das capitanias, são doadas, gente, são escolhidos do rei. Isso aí é um grande momento de direita. Não é opinião, gente. Vai estudar e vai pesquisar e vai ver que é verdade, não estou mentindo. Tá? Agora... Que na grande maioria hoje são terras devolutas. Sim, agora o que aconteceu? Eu fiz lá no Bernardo Riada um festival de teatro. E eu comecei o festival com a questão... Era sobre o MST. Era o tema. Movimento Sem... Por exemplo, começa o Bernardo, tinha um grupo maravilhoso, amo Bernardos, com um grupo fazendo uma invasão. Numa terra, bem tudo isso, numa terra devoluta ou improdutiva? Improdutiva. Aí agora, tu fazia uma invasão, aí ninguém quer que isso em terra produtiva, pelo amor de Deus, tanto que não é constitucional. Aí o que aconteceu, gente? Arma aqui, brigaram. No final, teve um debate, pessoas se posicionaram, a ideia é essa, debater. Mas debater com argumento, não gosto de opinião, tem que ter argumento. Aí o que acontece? Eu botei uma índia, começa um batuque, entra uma índia, séria, com um cartaz na mão. Para terminar, a índia dizia assim, do verão, é contra a invasão de terras? Tem esse direito. Se é contra, comece devolvendo as minhas. Porque o Brasil foi e não importa a cultura indígena, era a cultura indígena, e cultura, cada um tem a cultura indígena, tem a cultura africana, tem a cultura muçulmana, cada um tem os seus dogmas culturais, cada um tem os seus costumes, isso aí é de vivência, isso aí não se toca, isso aí é fortaleza. Então o que aconteceu? Se tu és contra que invadam as tuas terras improdutivas, tá bom, tá. Mas então, devolve o que não é teu, os capitanios hereditários, né? Já começou assim, gente. As grandes fortunas brasileiras, que daí tudo gera,
se forma nas capitanias dessa maneira. Não é opinião, é estudo. Movimentos sociais, liberdade de expressão e diferenças. Não entendi. Movimentos Simões sociais, muito bem. liberdade de expressão. Já está respondido, acho que já, na tua própria pergunta, porque na minha opinião que eu vou te justificar. Porque é o seguinte, a cultura, ela se manifesta. Por exemplo, estamos num país laico. Com diversidade. Diversidade, com certeza. Por exemplo, uma mulher com a cara descoberta nos... Não é Turquia, mas esqueci o nome. Os países muçulmanos. Tá, dos muçulmanos. É uma vadia. E para nós não. Isso é cultura. Isso aí tu não tem nem... Isso aí faz parte do contexto da formação daquele povo. A questão da vaca na Índia é a mesma coisa. Um beijo lésbico no Senado ou no sim. Congresso. Sim. Na tua percepção. Feio é dinheiro na cueca. Agora uma boca beijando outra boca. Se não incomoda, se a pessoa que foi beijada não foi incomodada, só não pode sim que a pessoa que foi beijada se sinta agredida. Aí tu tá indo, tu tá numa coisa que diga. Recreio na tua escola. Escolhe a escola. Faixa etária de 12 a 20 anos, independente do horário Sim. diurno. Sim. Um beijo entre uma menina e um menino na casa dos 14 e 16 anos. Olha, aí eu já não acho que é legal. Porque assim, uma coisa é tu Não ter... termina. Sim, Não termina. sim. Na mesma escola, um beijo entre dois meninos. E, posteriormente, um beijo entre duas meninas. Eu, assim, opinião justificada dentro da minha condição de filósofo é que tem momentos e fases para as coisas. Por exemplo, Como explicar? Isso eu explico. Nós, do 0 aos 7, nós temos na infância. Do 7 aos 14, nós estamos entrando na adolescência. São períodos que tá ainda em aprendizado das coisas. Então, o professor não deve induzir, nem deve apenas comentar. Agora, tem que ter um processo de controle de algumas coisas, de controle social, não de controle de pensamento. A sociedade São está regras. culturalmente preparada para essa... É a mesma essa coisa, evolução? a mesma coisa. Não tá. A mesma coisa que tu chegar um aluno e a mesma coisa, e com uma arma na mão, não é, ele pode ter na mão um dia, pode, mas não é o momento. Não é Ele ação quer natural. beijar um homem, uma mulher, pode, mas não ali, ainda não é o momento. Quando ele já for, porque assim, não é por ser lésbica, ou gay, ou hétero, não é isso. Por exemplo, tu tem que ter um respeito para tua individualidade. Tu vai fazer um cocô, é uma intimidade. Tu não vai fazer cocô, todo mundo te olhando, é a tua intimidade. Vai mijar, não vai tirar o pinto para fora, ou a mulher vai tirar a vagina e vai mijar na vida. Não, com certeza. Então, são intimidades. Então tem coisas que tem que respeitar. Independente de ser homem, mulher com homem com homem. Respeita a sociedade. Normas, regras de Claro. postura. A sociologia aí é. E enquadramento da lei pro Social, claro. sociólogo. Com pro certeza. sociólogo. Sim. A menina, entendendo que poderia, que era normal namorar, muito cedo. que namorar um menino, vou botar 15 anos. Tá, é muito 15 anos. cedo. é muito cedo. Namora o menininho e todos os dias chegam e dão um beijinho antes de entrar para a aula e entram para o colégio. Ok? Ainda isso aí é um carinho. Aí é carinho. Mas a escola não deixa elas trocar beijos dentro do pode do- ser, porque aí legal? fora da escola, porque legal? a escola, veja bem, a minha ideia. Escola a fictícia, escola- estamos trabalhando em e a- escola fictícia. A Tá legal o escola, filósofo? a escola tá legal. Tá legal? Tá legal. A mesma guriazinha, agora entrando na moda, na tendência, briga com o menininho. E aparece agora com uma guriazinha e vai também dar o mesmo beijinho que ela estava acostumada a dar no menino. Mas recebe uma ordem da direção que agora não pode. Aí é pesos e medidas. A justiça tem que ser Discriminação imparcial. Aí sim. ou simplesmente Ou não deixa desconhecimento. nenhum, ou deixa todos. Esse é o conceito, essa é Agora, a definição. tem a liberdade, tem a libertinagem, né? Sim. Porque às vezes o processo do aluno, do adolescente, ainda não está pronto para algumas coisas. E nem nosso enquanto adulto, né? Mas a gente pelo menos tem mais
tem mais vida, Mas até tem mais onde, experiência. Joca? Mas até onde, Joca? Se você de repente se para agora e sai com teu companheiro, ou tua companheira, mas vamos falar o teu companheiro do mesmo sexo, que é um casal, que muitas pessoas entendem que não é um casal, mas é um casal, Sim. segundo o entendimento alheio dicionário é um casal, duas pessoas do mesmo sexo que tenham uma relação ou conjugada, são considerados perante a lei casal. Se você de repente for num restaurante, ou for numa lancheria, numa pizzaria, em determinados municípios, mas eu estou falando aqui em Santa Vitória, Sim. você vai sofrer discriminação. Você até para ser atendido, você vai ter um atendimento diferenciado. Olha, onde está a diferença eu não do sei, adulto? não, do jovem? existe esse preconceito, com certeza. Existe. Agora, o problema é o seguinte, o adulto, depois de uma certa, tu já mandas na tua vida. Após os 18, legalmente, constitucionalmente, tu és dono da tua vida. Aí então, pela tua conta e risco, tu vais enfrentar as questões. Aí já é diferente, já estás adulto. Agora, mesmo assim, eu acho, aí é achismo. Aí é achismo. Por exemplo, mesmo seja homem com mulher com mulher, tudo bem, uma carícia é uma coisa normal, mas tu não deitar. Tá bem? Não é o momento. Tu não vai transar. Independente de qual seja a relação. Independente. Tu tem que ter um mínimo de... Tá, tu estás dançando, não tem que dar um beijinho, tá normal. Mas eu vejo mulheres se beijar às vezes, com naturalidade, como o homem se beijar, homens e mulheres. O problema é aquela ostentação da liberdade. Aí eu quero mostrar que eu tenho, que eu posso. Aí é falso, aí é falso. Não quero mais falar dessas coisas, quero falar de arte. As Cheio disso. cotas para negros ou afrodescendentes, Sim. seja como for, é esmola ou uma necessidade de inclusão e equiparação? Uma necessidade, tudo isso aí é puro estudo de inclusão total, pelo seguinte, quando os negros, após serem absolvidos, para serem livres, entre aspas, ficaram sem liberdade nenhuma, ficou pior que a escravidão, porque jogaram a negrada fora, vai embora crioulo. Não deram emprego para eles. Quem tinha um emprego? Os imigrantes. Trabalhavam para as classes, para os que ganharam as terras dos portugueses, né? As capitanias hereditárias. Então, os negros tiveram que... Qual foi o primeiro quilombo? Foi na Serra de Alagoas, na Serra da Barriga. Por que o quilombo? Eles foram lá para cima, para se proteger da perseguição dos brancos. Então assim, um lugar íngreme, difícil chegar, os negros tinham muita agilidade. E lá eles tiveram que fazer então muita dificuldade. Então assim, a partir daí, a raça negra se acostumou, culturalmente, a ser subserviente. Porque tinha que pedir, precisava comer, ou se roubava por necessidade, ia preso, ou morria, na verdade. Ou então tinha que pedir. E tinha que implorar, porque não tinha como. A sociedade não era deles. A sociedade era branca. Então isso até hoje, gente, isso aí é uma reparação social, isso aí é importante. Tem que estudar para entender que isso aí não é... esmola, que é isso? Ainda existe muito racismo. Tu quer ver uma coisa? Há 1000 anos atrás, eu dava aula na UERJ, no Rio, uns 15 anos, 20 anos. E na época teve um grande momento, uma grande, na UERJ. Movimento. Ai meu Deus, esqueci o nome. Um encontro onde ia se falar sobre racismo, sobre as cotas. Seminário, seminário. Simpósio, seminário é uma vez. E na época eu era professor da UERJ, né, de filosofia, no Rio, e a maioria dos negros convidados, toda a grande maioria, eram a favor das cotas. Eu, na época, era contra. Achava isso. Sim, falta de conhecimento. Sem conhecimento. Falta de conhecimento. Levei na cara. Com vergonha fiquei. Filha, é verdade. Aí o que eu dizia? Não! Porque como que eu sou filho de pedreiro, a minha mãe era cozinheira e lavadeira, como eu consegui? Como que hoje eu estou aqui dando... Mas eu... Um rebelde sem causa. Mas eu era... Na questão da percentagem, eu não sou via de regra, eu sou uma exceção. Então isso aí, tu não pode discutir as exceções. Tu está discutindo as regras. Aí, na época, eu trabalhava numa peça com a Thaís Araújo, e a Thaís foi uma das que foi. A Zezé Mora também trabalhava comigo lá. A Zezé, a Thaís, aquele Maurício Gonçalves, também ator, meu amigo, tudo famoso. E eu era o único que não era famoso. Mas eu trabalhava com eles, não? E eles todos a favor.
Eles jogam! Ficaram impressionados comigo, porque eu assim, rebelde, sou contra, eu acho que não precisa, porque não sei o que, os direitos, senhores. Aí, E amassaram. não, eles ficaram assim, não tiveram, porque eu estava tão possuído com as coisas, que eles não tiveram argumentação, nenhum deles. Aí, esse menino, a Thaís fez assim, eu digo que é negra, pra ela, assim, do meu jeito bobo, assim, dizer. Eu digo, ela é negra, não pode ser negra, tem que ser afro, enfim. Joca, eu vou trazer uma pergunta, bem feito pra mim. Assim, não, bem feito, assim, Joca, você é gaúcho, né? Sabes que sim, Joca, estamos conversando, nós estamos brigando. Sabe que sim, né? Tá. Você veio pro Rio, né? Não, se eu não tenho. Eu não respondia nada. Você. Aí assim, Joca, você vai na praia no Rio? Sabe que nós vamos lá no Recreio, que era onde era a praia, que a Thaís morava. Vamos lá pra tua casa, não vamos na praia, aí palhaçada. Joca, você vê negros na praia, Joca? Sabe, tem uma negrada na praia, tá? Onde mais você gosta de ir? Eu gosto muito em Ipanema. Tem negros em Ipanema? Negrada. Aí foi, você vai no carnaval? Me disse, vou ao carnaval. Tem negros? Tem carnaval. Vai no futebol? Lá no Rio eu sou Flamengo. Ia muito no... Quando eu te perguntou quantos médicos conheces Não, negros, não, nem por isso. Aí foi indo. Aí nós tivemos uma peça junto, tem alguns atores negros, tem. Tá, agora aqui na UERJ, o Rio é uma cidade contaminada por negros. É a palavra assim, por negros, né? Só perde pra Bahia, pra Salvador. Sim, certo. E quantos negros você viu aqui na UERJ? Toma. Pum, calei, tava tudo. Não conseguia. Porque eu vi assim uma negra gorda e uma crioula lá. E depois, João, quantos professores você sabe que eu tenho aqui? Aí o Jorge, que era o Jorge Dória, que era o supervisor da faculdade, dá licença, professor, nós temos aqui 128 professores daqui na UERJ. E temos negros, o senhor e mais não sei quem. Professor, tá. Aí ela disse, não, tudo bem, Joca, mais uma coisinha. E de alunos? Quem você leciona aqui, Joca? Filosofia, meio com vergonha já, né? Filosofia e meio assim, porque eu não gosto. Nada de perder. Filosofia e sociologia. E na sua aula, porque eu dava na UERJ, não era na grande UERJ, na Baixada, em Caxias. Na UERJ, que é o grupo paupérrimo, da Baixada Fluminense, na linha vermelha, que era a faculdade naval. Assim, aqui pessoas de nível muito baixo na questão monetária. Tem negros na sua aula, Joca? E você... É contra. E você me diga, por que você acha? Então você quer dizer o seguinte, o negro é burro, o negro é malandro, o negro não gosta de estudar, então ele não está aqui. Se você vê negro na praia, vê negro no samba, vê negro na balada, vê negro em tudo que é lugar, no futebol, e não vê negro aqui na universidade, por quê? Dá-lhe a mesma Não oportunidade. não tive resposta. E na hora, eu me dei conta que eu estava errado, na hora. Aí comecei a rever esse outro lado. Agora eu chego eu faço isso aqui com meus alunos, quando eu dou palestras, né, sobre o quilombos e os quilombolas, enfim, e converso até no ensino médio, ali no ginásio, no grupo que eu estou. Eu digo, gente, tudo bem, vocês têm o direito de dizer que são contra, são a favor. Agora, porque aqui na aula, aí tem 30 alunos, quantos negros tem aqui? Às vezes nenhum no ginásio. E é ensino médio. Às vezes nenhum e às vezes dois. Onde é que está negrada? Em Santa Vitória não tem negros? Os negros são burros, não quero. Gente, é a cultura que é formada do negro ser subserviente. Uhum. Por exemplo, o meu avô achava, e como o vovô ganhou umas terras, não sei o que, teve campo, teve coisas, ganhou. E conseguiu sustentar 13 filhos, e achava que eu podia. Se eu fosse até o 5º ano, para que eu ia querer estudar mais? Se ele conseguiu tanta. O pai era pedreiro, e o pedreiro super conceituado na cidade, ganhava bem, nos sustentou. Para que eu ia estudar? Essa é a cultura que é inserida na cabeça. Porque não é culpa do negro, da raça, da etnia. É um processo social. E essa reparação social tem que ser feita. Assim como tem uma reparação social, a Maria da Penha é a mesma coisa. Não significa que a mulher é inferior, ou mais frágil, ou mais fraca que o homem.
Pode ter menos força física, mas não, isso aí não é fragilidade. Porque a mente é muito mais forte que tudo. Por exemplo, Mas precisa um ato para reparar. mas precisa um ato. Por exemplo, no Cueca também para criança. com certeza, é só um exemplo. Há 1000 anos, não, mas há um grande tempo nos Estados Unidos, que é um país mais racista do mundo, uma negra não tinha ônibus. Primeiro, os negros não podiam entrar em ônibus. Quando eles puderam entrar, eles só podiam entrar em pé. E uma negra sentou, uma negra gorda, cansada, sentou. Noite. Aí foi uma briga, como ela não quis levantar, apanhou. A partir dessa negra, começou a questão da igualdade. Aí começou cotas no Rio, nos Estados Unidos, cotas para negros no ônibus. Tanto a cidade, maravilhoso, a cidade o país mais cotizado do mundo é os Estados Unidos. Até para filmes. Por que tu vê uma negrada nos filmes americanos? Que eles são obrigados, pela sociedade, para os negros entrar nas casas, pros negros, porque lá tem o Ku Klux Klan que mata os negros, que tenham, que cresçam na vida, né? Se vestem de branco e matam os negros. Então, os Estados Unidos é um país que tanto que depois elegeu o Barack Obama, isso aí foi um fenômeno, porque um país racista, separatista como é, não tem um presidente negro. Isso se não fossem as cotas, que era reparação, não significava dizer que o negro era pobrezinho, ou ruim ou mal, não é isso. Quem foi o ruim ou mal foi a sociedade, a história. E a história, tu não dá opinião, tu aprendes, tu lês e tu constatas. Então não existe, tá? Muito bem. Estamos conversando com Joca Dávila, mais um intervalinho comercial para nós virmos na volta, encaminharmos para o encerramento, mas nem sem antes, porém, contar uma historinha e, de repente, entregar 2 ou 3 amigos que, claro, a gente não vai deixar passar em branco. Já já, com Joca Dávila. 20 horas e 54 minutos no oferecimento de Ótica Pelotense. Vamos lá? Casa Repesca, o shopping de artigos esportivos da região. Casa de Aceite Ali, troca de óleo com a credibilidade que você precisa. Ótica Pelotense, valorizando o seu bom gosto. Point Lanches, a número 1 da City e referência na Barão. Sayonara Barbershop El Hombre, porque homem de bom gosto exige o melhor. Maria Bonita Plus Size, entende você de corpo, alma e coração. Distribuidora de bebidas Limas, servimos bem para servir sempre. Agropecuária Gaúcho, tudo o que o homem do campo precisa. WWL Provedor Fibra Ótica, internet na velocidade da luz. Pioneiro Veículos, revenda de carros multimarcas, novos e seminovos. Prato Feito Restaurante e Lancheria, aquele do Fanca, bem pertinho da rodoviária. Tatis Arts, personalizando sonhos. Mercado Passos, aquele que atende você quando todos fecham. MS Auto Socorro, agilidade e confiança na hora em que você mais precisa. Gráfica Lean, impressos em geral. Imobiliária de Negre, no campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Construtora Santa Clara, aquela do Ico. Panificadora Santos, ali em frente ao Banco do Brasil. Agilson. Muito bem, Tamires, nossa rede de 220 horas e 56 minutos no oferecimento de Ótica Pelotense. Diga. Agilson, aqui ó. Edmilson Jarinha colocou assim: parabéns pela entrevista com esse fenômeno de cultura chamado Joca Dávila. Conheces? Obrigado. Também André Hernandes, adoro muito, foi de carona comigo hoje. Conhece? Professora, né? Professora André e o vereador Edmilson Jarinha na audiência. Aí, como também a gente viu aí, o Luiz, que embora... O grande problema da André é que ela tinha uma irmã gêmea, que é mais bonita que ela. Esse é o grande problema. Mas que barbaridade, vai ficar braba, né? Mas é gente boa. Joca, para nós encaminharmos para o nosso encerramento, que hoje foi uma conversa muito mais lúdica, tá? Muito mais
no sentido de informativa do que para polêmica, porque eu estou muito mal falado na cidade, assim como você. As pessoas falam que aqui eu só estou aqui para criar tumulto, que aqui cada vez que vem é uma guerra. Eu quero quebrar esse paradigma de mostrar que tem um outro lado. Mas eu tenho uma coisa, na questão da filosofia, que eu sou, antes de qualquer coisa, sou filósofo, a filosofia veio para criar o caos, porque é o caos que te faz que tu te defendas. Estimula. Porque aí tu vais buscar a tua defesa e aí tu vai te fortalecer. Se não é o caos, tu não vai defender, tu não vai ter como defender. Então, a filosofia veio para isso, para que a gente apreenda com o logos, com a inteligência que a gente tem aqui. Nós somos animais racionais, com a razão, a nos defender. Isso é filosofia. Se mas agora eu dissesse, Jota, ou se eu te perguntasse que um dos principais medos dos autoritaristas de direita com relação à filosofia é exatamente por essa questão de colocar um revolucionário com o consciente, o conhecimento. Esse é o grande caos. Não tanto pelo poder que possa... Com certeza é isso, é o povo pensante, a pessoa ter uma atitude, a pessoa ter questionador, crítico. Porque assim, ó, por exemplo, Brasil, ame ou deixo, era o grande slogan da ditadura. Eu era neguinho pequeno, eu vi, que bonito isso. Que é o meu Brasil. Ou tu ama, não é. Ou tu concordas com o que eu estou dizendo. Ou Lacage te pega. Ou então, ó, morte ou a tortura. Ou andas na linha. Aquele também que era um grande lema. A própria que diz na nossa bandeira é o positivismo, ordem e progresso. Ordem e progresso das minhas. Para as minhas, segundo as minhas. Sim. Então, progresso. Cala a boca. Ordem. Certo. E progresso. E vamos crescer. Vamos crescer. Na minha. Isso aí não leva a nada. Mas, querido, eu sou ator, sou diretor, quero também vender o meu peixe. Só me falasse filosofia e política e não sei o que, eu quero ter isso. Que eu estou com peças, eu estou com essa peça que eu vou estrear no TOL, chama-se Uma Família Bem Unida. O texto é uma coisa, é um soco na sociedade. Da sociedade que está instaurada. Ele é absurdo, é engraçado e é forte. Total. Contestador também? Assim, ele é de 1800 e pouco e é como se fosse hoje. Atual. É muito legal. Estou com um elenco muito legal. Estamos fazendo um teatro absurdo que eu amo. Além que eu dirigi, eu atuo. A Cláudia Schwab é uma excelente atriz e também ela faz assistência de direção comigo, porque eu preciso ser dirigido por alguém que né? Aí ela faz essa parte. Tu consegue que alguém te dirija e tu cumpras? Vamos, aí eu sou ator, né? Mas cumpres? Porque as pessoas maldizem de ti. Tem que ser. Aí eu não seria ator. Mas as pessoas maldizem. Veja bem, a Virgínia Correia, que se lançou este ano, maravilhosa. Ela é professora de sociologia, muito legal. A Virgínia deu muitas aulas em Porto Alegre, numa universidade, por muito tempo. Ela veio para cá, ela é de Santa Vitória. A Nancy Azevedo tem um currículo maravilhoso. A Bruna Pereira, ela foi minha aluna aqui no Teatro Municipal, quando eu fazia o grupo municipal. A Bruna é assim, uma menina maravilhosa, ela está agora na FURC. E o Oscar Tomás, professor lá do Oscar Machado, e excelente professor, ele também é... Um elenco composto por quantas pessoas, mais ou menos? 6 pessoas, e mais depois um elenco, pessoas que fazem participação, tipo o João Baquili, faz participação o João Schmidt, o Lauro, professor lá do Perotti, meu amigo, a Regina Mesquita, a Eliane Castro, aquele Marcelo Correia, são professores, fazem a Lizarbe Rodrigues, a Magda, são professores, participações especiais. Participações, dentro do... Mas esse que vai colocar em cartaz agora. Eu quero fazer um dia aqui, uma ceninha aqui. Com certeza. E tem também, estou com um grupo se formando, que está aí, estou encantado com eles, do Manuel Vicente, o grupo está lindo, legal. São assim, super producentes e instigantes. E do ginásio, do Guarda Estadual. E aquele projeto que tu tinha quando secretário, que era para a comunidade carente, principalmente as crianças, isso não tem mais. Eram as 4 estações, cada tinha os festivais do verão, festivais do inverno, festivais do... E a gente revelou grandes atores, sim, sem falar na inclusão efetivamente que colocava. Não trabalhas mais nessa linha?
Não, porque eu tenho que ter um dinheiro, porque eu era pago para isso. Agora eu tenho que ser pago para dar as minhas aulas e eu já estou fazendo. Agora eu vou para Porto Alegre, que o pessoal lá do Memorial Prestes, que é um local, assim, um dos melhores prédios do Niemeyer, né? Maravilhoso, de Porto Alegre, um prédio bonito. Então eles me convidaram, que é uma honra até para mim, eu fazer agora na Coluna Prestes, dia 26, que é o aniversário, e tem um lançamento de um livro do Roberto, que é casado com Carmelina Castro, daqui de Santa Vitória. Roberto Rossi tem um livro chamado A Coluna Passou Por Aqui. O grande mentor da Coluna Prestes veio a Santa Vitória, ficou 6 anos morando em Santa Vitória, aqui, se apaixonou por uma mulher chamada Alvinha Estrela. E eu estou com esse trabalho que eu vou apresentar lá no Memorial, em Porto Alegre, agora eu vou levar um grupo daqui, alguns atores meus daqui, Carla Schwab e a Virginia Corrêa. E tem o grupo Levanta, que é um grupo do Morro de Porto Alegre, maravilhoso, um grupo fortíssimo, que vai fazer a cena. Santa Vitória, sectarista, racista que foi, né, como os negros dançavam lá na Ramada, o salão era uma corda. Mas aqui também tinha. Ainda super, ficou aqui tinha lugares que a gente chegava, a entrada na época era 5 cruzeiros, né? E para negro era 10, né? Eu fui convidado várias vezes entrar. Porque era negro metido, porque era ser chamado metido. Jojo. Diga. Não? Não, só isso. Caminhando para o encerramento, Sim. uma conversa extremamente salutar e quero crer produtiva para os nossos amigos. Chegou mais um recado aí, Tamires? Jorge Alex Martins, grande Joca Dávila, fenômeno. Jorginho, filho do Foguinho. Emprestável. Ai, Jorginho! Jojoca, a partir de agora, 2 minutos para as tuas considerações finais, sem a minha interrupção, mas apenas com uma instigação. O Jober, quando soube que tu vinha para cá, me pediu 2 coisas. Uma é que eu dissesse 3 vezes, quando eu fosse te chamar, que eu trocasse o nome de quem eu quisesse, principalmente se fosse o dele. Que na terceira, tu ias me meter eu fiz 2, eu não me arrisquei na terceira. A outra que ele disse assim, Gilson, eu vou te dizer o seguinte, tu me pedes o que tu quiser, um churrasco, eu te dou meu carro, olha, eu peço demissão da Sectur, eu faço o que tu quiser, se tu conseguires que o Jojoca te diga quantos anos ou em ano que nasceu o Jojoca. Então, para tu ver como as pessoas maldizem quando falam de ti. O Tatal e a Cláudia Schwab me disseram o seguinte, Gilson, nós pagamos o cabeleireiro, ele pode ir onde quiser, mas se for no Sayonara, nós pagamos o cabeleireiro para ele, nós damos um tratamento, se tu conseguir convencê-lo a sentar na cadeira e cortar as madeixas. As pessoas têm uma ideia terrível da tua pessoa. E para tu te defender dessas acusações terríveis, 2 minutos sem as minhas intervenções. Só vou dar os 2 minutos dizendo uma coisa, não vou falar nem o nome deles, nem nada, porque o momento aqui não é isso. Eu estou aqui, convidado sou eu. É assim, tens vida, então vai cuidar da tua vida. Que tu vai ganhar muito mais do que cuidar, deixa que eu cuido da minha. Só isso aí. Cuida da tua vida, eu cuido da minha. Então tá. Agora o resto é assim. Veja bem, eu estou querendo muito, e brigo muito, critico muito a questão cultural, qualquer lugar que eu esteja. Foi assim em Santa Vitória, em vários anos aqui, foi assim em Pelotas, foi assim em Porto Alegre, foi assim no Rio de Janeiro, e foi assim, depois eu participei de um grande projeto chamado Art Studio, que era da Rede Globo, e eu viajava com alguns atores famosos, eu era o menos famoso, que iriam, que o Geniquini era a Mariana Ximenes, então, e eu dava teatro, o Geniquini e a Mariana davam televisão, e aquele, do cinema, não esqueci o nome dele, é um grande diretor de cinema, não esqueci o nome, dava cinema. E eu era o mais sem graça, porque eu menos, só depois, quando a gente viajava por todo o país, né, com esse projeto. Quando eu gostava das minhas aulas, as minhas eram as mais, de verdade, não estou mentindo e nem me exibindo. As minhas eram as mais, mesmo sem eu ser o Giannichini, sem eu ser a Mariana Ximenes, as minhas eram as mais procuradas, porque tinha o resultado, né. Então assim, eu tive em Minas Gerais, eu fiquei lá, eu dirigi 12 espetáculos do Nelson Rodrigues, foi maravilhoso. Então isso aí,
em qualquer lugar que eu estou, depois eu fui aqui no Paraná, Santa Catarina, só não fui na Bahia, fui em todo o Brasil. E eu, em todos os lugares que eu ia, sempre briguei por cultura e principalmente a questão filosófica, porque a cultura, gente, é o cerne do desenvolvimento social. Sem cultura não tem entendimento. A educação está inserida na cultura, porque a cultura é a educação customizada. A cultura é a educação com o costume de cada área. Por exemplo, costume gaúcho, costume indígena, costume africano. Então, assim, educação e cultura é o ponto crucial, e onde quer que eu estiver, para haver evolução. Vou meter pau nesse governo atual, não vou dizer nome de nenhum presidente, mas, por exemplo, tirar o ministro da educação, fazer o que fez no desmonte com a educação. Gente, que desrespeito, não é à toa que o mundo inteiro fala assim, ó, conosco, o Brasil, abismado. O que é isso, gente? Isso aí não se faz. Isso aí é atestado de burrice. Nem Hitler, não estou falando de direita nem esquerda, nem Hitler, nem Mussolini, foram os grandes ditadores do mundo. Não fizeram isso com a educação, que não eram burros. Muito bem, este foi Joca Dávila, mais uma vez, muito obrigado pela sensibilidade, duas vezes, primeiro pelos maus modos, por ter aceito o convite de sentar, da gente se expor, de conversar, e se tivesse que bater boca, bateríamos, como já batemos em outra vez, né? Na outra rádio foi uma confusão bárbara, que o Roberto queria até entrar de extintor lá na rádio, mas essa é a dinâmica da nossa live, das nossas conversas. Mais uma vez, muito obrigado. Segunda-feira nós teremos aqui conosco, me ajuda aqui, Tamires, Jair das Neves e Horácio com a Ciaju. Na terça, a gente trabalho enquanto a gente. Na quarta-feira estará o presidente da ala jovem do PDT, Felipe Correia. Na quinta-feira estará comigo Sandro Alex Fagundes, o Sandro do PT, com a garantia do que a cobra vai fumar, o couro vai comer. Então, quem gosta de sangue, quem gosta de polêmica, se prepara que quinta-feira estará aqui conosco o Sandro Alex Fagundes. Possivelmente, estou ainda no aguardo de uma confirmação, possivelmente na sexta-feira estará conosco o secretário de Saúde de Santa Vitória do Palmar, o presidente do PDT, Partido Democrático Trabalhista, Jordano Pereira, o filho do Dr. Volney. Estamos a confirmar. Estamos na tratativa, se tudo correr bem, estará conosco na sexta-feira. Desejo a todos os meus amigos internautas que estão e que estavam, que possivelmente tenham de alguma forma contribuído para a nossa audiência, estupenda audiência, convido-os para que participem desse processo de liberdade de expressão com as indicações, palpites de quem poderia eventualmente vencer uma determinada eleição se os candidatos fossem esses. Nós estamos colocando ali o atual prefeito, Dr. Wellington Bacelo, excelentíssimo prefeito, Dr. Wellington Bacelo, o Dr. Paulo Gildes da Rosa Filho, que foi candidato na última eleição, que inclusive perdeu para o atual prefeito, e o eventual pré-candidato do Republicanos, Mário Estrela Pereira, o ICO, que hoje surge com uma viável terceira via. Os três partidos hoje estão na condição de concorrerem à prefeitura na próxima eleição. Se esses são os nomes ou não, isso vai depender, obviamente, das convenções e dos próprios acertos que posteriormente hão de fazê-lo. Mas, de qualquer forma, hoje, em epígrafe e em evidência, estão no PMDB e os partidos coligados. Dr. Wellington Bacelo, por naturalidade. No PT, há tendências de que possa ter 3 ou 4 candidatos, e aí se pode citar o nome da Cátia, do André Sena, do Batata e do Paulinho Jutz. Por alinhamento, por formação do que eu tenho, informações do que eu tenho tido nas mãos, em tese o primeiro nome seria o Batata, na hipótese de não poder seria o Paulinho, o segundo nome, é o que a gente está colocando. Se alguém entender diferente, se os partidos entenderem diferentes, é só colocarem os nomes para a gente que a gente coloca sob a prestação. No Republicanos é inconteste, o nome em epígrafe é o do Ico, se cogitou possivelmente também o do Alex, que é o único vereador do Republicanos no Poder Legislativo, mas em epígrafe é o do Ico, inclusive com a palavra do próprio Alex. Se ele vai ser ou não,
movimento até as eleições, aí até as convenções é que vai dizer. Mas hoje são estes: Wellington, Batata ou Paulinho Jutsi ou Batata, são os nomes do PT, e o nome no Republicanos é o do Ico. Nos outros partidos eu não tenho ninguém que me autorizou, que me deu uma linha, uma diretriz de que eu possa, obviamente, colocar sob apreciação. Todos os que eu tentei, eles próprios já me rechaçaram. Uns já disseram: eu não vou a prefeito, eu vou a vereador. Outros até me proibiram, em tese, não com a concepção legal, mas para que eu não os expusesse, então eu respeito. E os nomes que eu tenho é esse, a despeito que você concorde ou não. Se você efetivamente quiser participar, exerça a sua cidadania, que a Rede Status agradece de coração. Tenham todos um ótimo fim de semana, se o tempo assim permitir. Amanhã estaremos na última rodada do campeonato de futsal na fronteira, Série Prata, no Polideportivo Los Alpes, do meu querido amigo José Alvarez Moreno, o dono da Repesca, nossa parceira. E domingo, quero crer que não tenhamos jogo em Santa Vitória do Palmar, a despeito do temporal que está com um fim de semana extremamente chuvoso. A confirmar-se, se tiver jogo, nós estaremos no campo, se assim Deus nos permitir. Tenham todos um espetacular e abençoado fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite!